rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita satisfação que voltamos ao contato com todos vocês, internautas, para a continuidade daquela série de programas, o Evangelho e sua simplicidade. Como todos sabem, nós temos analisado capítulo por capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então é muito importante que nós estamos realmente enfatizando, destacando uma obra básica de Allan Kardec, que é essa onde ele analisa o ensino moral de Jesus. Nessas condições, nós vamos hoje prosseguir com o estudo que nós iniciamos no programa anterior, que é do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, intitulado Coletâneas de Preces Espíritas. Nós já esclarecemos no programa anterior que, na realidade, Allan Kardec não está dando como se fosse uma receita. Ele não está oferecendo assim um modelo, mas ele está oferecendo algumas ilustrações, alguns exemplos, para as pessoas que têm dúvida de se aproximarem de como fazer uma prece. Mas lembrando sempre que a essência da prece é aquela que parte da espontaneidade, da simplicidade, parte do coração. Ou seja, a prece é o momento onde nós sintonizamos com o alto, com a espiritualidade em nome de Deus. Mas não há necessidade de fórmulas mágicas, nem de posições, nada disso. Apenas usando uma ilustração para aqueles que queriam saber como é que poderia ser feita uma prece, sem preocupação, portanto, em decorarmos a prece. E nós lembramos que Jesus ensinou a única prece e que ele proferiu, que foi a prece intitulada Pai Nosso. E comentamos também na reunião anterior o que significa esse Pai a que nós estamos dirigindo, que é Deus, Então a prece do Pai Nosso é um diálogo com Deus. Mas vejam bem, como Allan Kardec ele está utilizando a prece do Pai Nosso, e lembrando que foi a única ensinada por Jesus, é interessante considerarmos que a prece do Pai Nosso ela está contida no Evangelho de Mateus. Então é exatamente no Evangelho de Mateus que nós vamos encontrar no capítulo 6 essas informações que caracterizam então a oração do Pai Nosso. Mas Jesus estava, na verdade, quando ele profere essa oração, fazendo uma série de orientações, de esclarecimentos aos seus seguidores diretos, que o acompanhavam, que compareciam nas suas alocuções, e aos seus discípulos. E é interessante lembrarmos que Jesus, antes de falar a prece do Pai Nosso, ele deu algumas orientações. Quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a Deus, ao Pai em secreto. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, e orando, não useis de repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós realmente o ter pedido a Deus. Então Jesus dá todas essas orientações como um preâmbulo, para mostrar uma forma de orar com base nos seus
ensinos, né, na prática que ele estava trazendo àquele povo. E distanciado, portanto, dos rituais, dos formalismos, né, das orações que eram praticadas até então. E a partir daí, Jesus fala e foi registrado por Mateus. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a partir daí, ele vai desenvolvendo a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, e que Allan Kardec coloca então como a oração matinal, né? Explicando que essa foi a única ensinada por Jesus e que nós podemos utilizá-la como uma base, como uma orientação. Então vejam, nós estamos aqui lembrando que Jesus, quando ele fala Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E Allan Kardec comenta: nós estamos nos dirigindo ao Senhor, que tudo revela, que é o poder, que é a bondade, que é a misericórdia, é o nosso Pai. Então a harmonia do universo, ela está presente, né, nessa certeza que nós temos de um Pai, de um Deus criador de todas as coisas, e que é um dos princípios básicos do Espiritismo também. Aí a prece prossegue: venha ao vosso reino. Então Kardec passa a comentar que o reino, e nós já comentamos isso em reunião anterior, reside no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso coração. Então nós vamos aí pensar que nós temos que nos aprimorar para estabelecermos uma concórdia, uma harmonia de pensamentos e de sentimento com a divindade. E é isso que é importante. Então, venha o vosso reino. Então, nós estamos aí invocando, né, a presença de Deus ou dos seus luminares junto à nossa intimidade, ao nosso espírito. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Olha que interessante, seja feita a vontade de Deus. Então, por mais que a gente peça, vamos lembrar do seguinte: nós estamos nos subordinando à vontade de Deus. Então não é o desejo, né, que nós imaginamos que vai ser cumprido aquilo que nós estamos pedindo. Não, é a submissão de um filho em relação ao pai. É isso que Kardec faz nos seus comentários sobre esse trecho da prece do Pai Nosso. Dai-nos o pão de cada dia. O pão, né, tem uma simbologia muito grande desde a tradição judaica e também na cristã, mas significa o alimento, né, para a manutenção das nossas condições materiais, das nossas condições físicas, mas também o alimento espiritual. E esse alimento espiritual é indispensável para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, quando nós falamos isso, nós estamos pedindo a rigor: dai-nos o pão nosso de cada dia. Nós estamos também estabelecendo uma proposta de nos alimentarmos espiritualmente, e isso é indispensável. Então, como que nós nos alimentamos? Com o pensamento bom, com o nosso esforço de superar dificuldades, revoltas, manifestações estranhas, né, de animosidade. Então nós estamos alimentando o pão de natureza espiritual. Isso é muito importante para nós. Então a fé, a convicção, a certeza, né, de nós termos um Pai que é Deus e de sermos espíritos imortais, filhos de Deus. É essa a tônica que nós temos sempre que manter. Mas prossegue na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que vos devem.
perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí a doutrina espírita traz um esclarecimento da mais alta importância, dando-nos a certeza que somos espíritos imortais e reencarnados, ou seja, nós já tivemos várias existências, várias vidas. Então, com base na certeza da imortalidade da alma e na multiplicidade das existências, das reencarnações, aí é que nós podemos compreender a justiça divina, que não é de punição, não é de perseguição, não é de julgamento, mas é de oferecer oportunidades. Então nós somos espíritos viajores da eternidade e que estamos, portanto, aprendendo nas várias existências. Então, quando nós falamos perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos dos nossos devedores, nós estamos estabelecendo aí, entre aspas, um compromisso com o alto, porque nós estamos dizendo que nós vamos perdoar e assim nós seremos perdoados. No fundo é isso. Então nós temos que nos esforçar com os julgamentos, com os pré-julgamentos, com o nível de críticas, de restrições, de perseguições a outras pessoas, de preconceitos. Então isso é muito importante. Então, quando nós proferimos a oração do Pai Nosso, lembremos, nós temos que estar pensando, meditando, sentindo o que nós estamos falando. Então a oração do Pai Nosso não é feita para ser repetida maquinalmente, e nem muitas vezes como Jesus ensinou e Mateus registrou, não é? Mas o importante é a qualidade, e a qualidade se expressa pelo bom sentimento. É isso que representa essa prece do Pai Nosso, onde nós estamos fazendo um compromisso com Deus, nosso Pai. E aí prossegue a oração. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós pedimos também forças, para que a gente tenha vigilância. E a vigilância é no dia a dia, porque nós sabemos que nós somos detentores da liberdade de escolha, que é o chamado livre-arbítrio. Então, se nós somos provocados, irritados por pessoas, vamos parar para pensar, não vamos reagir de imediato, maquinalmente, instintivamente. É isso que nós temos que começar a pensar, não é? E para não fazermos aquilo que popularmente se chama de morder a isca, né? Então vamos lembrar sempre que nós temos que perdoar ao próximo para que a gente seja perdoado, mas também não nos colocarmos em condições de vulnerabilidade, aceitando toda e qualquer provocação, então para não cairmos em tentação. Então esse é o importante. Então as dificuldades, os contrastes, o mal existe, como também existe o bem em nosso mundo. E é nesses momentos, então, é que nós vamos lembrar desse compromisso que nós fazemos com a oração do Pai Nosso. E aí encerra-se tradicionalmente com o assim seja. O assim seja, mais uma vez, nós estamos colocando a posição nossa de estarmos nos comprometendo com Deus. Essa é que é a ideia. Então nós pedimos misericórdia, pedimos a bênção, mas também nós estamos nos oferecendo, nos abrindo para recebermos essas ajudas, que emanam do alto. Então é muito importante essa visão, que Allan Kardec nos traz sobre a oração do Pai Nosso, e lembrando do significado de cada trecho, de cada palavra que nós repetimos nessa oração, e que não deve representar aquela repetitividade mecânica, e orarmos, repetirmos, nada disso, mas vamos refletir, vamos orar, e que nós estaremos sem dúvida nenhuma estabelecendo um canal, de comunicação, de vibração harmoniosa com a espiritualidade superior. É isso que nós aprendemos, inclusive, em capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, em Pedi, obtereis, quando se fala da eficácia da prece,
Então é muito importante nós usarmos sim da ideia básica da oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, mas de uma forma refletida, meditada, sentida. E isso é a orientação que nós encontramos nesse capítulo 28, né, que foi colocado por Allan Kardec na edição definitiva, não é, desse Evangelho segundo o Espiritismo, porque na primeira edição não havia, mas ele recebe sugestões e faz esse acréscimo. Como nós estamos falando da oração do Pai Nosso, é interessante que nós encontramos também algumas versões interessantes da prece do Pai Nosso, né? No livro Parnaso de Além Túmulo, que foi psicografado por Chico Xavier, aliás, o primeiro livro psicográfico de Chico Xavier, publicado em 1932. Mas outras edições, esse livro Parnaso de Além Túmulo, recebeu alguns acréscimos de poemas. E entre os poemas que foram acrescentados por Chico Xavier, o médium psicógrafo, existe uma oração que foi escrita por um espírito chamado José Silvério Horta. Quantas vezes nós já não escutamos pessoas declamarem essa oração? Na verdade, é uma versão da oração do Pai Nosso com alguns detalhes a mais. Isso não quer dizer que a gente tenha que repeti-la, que tenha que decorá-la, não. Mas eu vou mostrar a todos vocês para sentirmos a beleza, né, das palavras nesse poema do espírito José Silvério Horta, psicografado por Chico Xavier, incluído no livro Parnaso de Além Túmulo, onde ele diz assim, nessa oração do Pai Nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Veja, é uma oração belíssima, essa versão poética do Pai Nosso, elaborada pelo espírito José Silvério Horta, pela psicografia de Chico Xavier, incluída em Parnaso de Além Túmulo. Quer dizer, mais uma vez, nessa forma poética, nós sentimos também os pensamentos derivados, né? As reflexões que estão embutidas na oração do Pai Nosso. Todos esses comentários que nós estamos fazendo sobre a chamada oração matinal, como Allan Kardec a designa e coloca, né, como uma das ilustrações básicas nesse capítulo Coletânea de Preces Espíritas, há um outro fato muito interessante, também da psicografia de Chico Xavier.
O espírito Meimei, que é uma entidade espiritual com uma característica de muito carinho, de muito amor, de sensibilidade, ternura, né? Escreveu pela psicografia de Chico Xavier, isso já há muito tempo atrás, né? Esse livro ele foi psicografado já há mais de 60 anos e que se chama Pai Nosso. O livro Pai Nosso do Espírito Meimei é voltado, né, à criança e ao adolescente. E nessas condições, Meimei passa a comentar também a oração do Pai Nosso. Mas ela o faz, como diz Emmanuel na apresentação desse livro, Pai Nosso de Meimei, colocando a sensibilidade a serviço da inteligência, no ideal de servir e fazendo da prece dominical, a oração do Pai Nosso, um delicado poema de comentários, de contos, de lendas, de observações. Ou seja, a cada frase da oração do Pai Nosso, Meimei coloca um trecho, ou de 1 a 3, ou às vezes 4 trechos ou comentários que estão relacionados com contos, estão relacionados com poemas, né? Onde ela analisa o significado daquela frase da oração do Pai Nosso. Então é, sem dúvida nenhuma, uma forma, né, bastante terna de ensinar a criança, o adolescente, e eu diria que ela é útil para as pessoas mais simples, inclusive, né, adultos mais simples, para perceberem a abrangência, a profundidade da oração do Pai Nosso. Então, nessas condições, é que nós vamos encontrar nesse livro psicografado pelo Chico, do Espírito Meimei, lições preciosas, né, tratando do significado de cada frase que nós falamos ou pensamos quando nós utilizamos da oração dominical, né, e que é o chamado Pai Nosso. Ora, para nós, então, torna-se muito importante que nas nossas reuniões, nas nossas atividades, quando proferimos a prece do Pai Nosso, façamos sempre de coração aberto, pensando, sentindo naquilo que nós estamos falando. É isso que é importante. E nós estabelecemos, portanto, uma sintonia vibratória com espíritos superiores e benfeitores. Mas também fica uma sugestão. A oração dominical, ou prece do Pai Nosso, é aquela que é aceita por todos os cristãos. Então, em reuniões gerais, não espíritas, é a prece que deve ser sempre lembrada. Fico, portanto, as nossas sugestões, os nossos comentários sobre a oração do Pai Nosso.